Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Começando com muito amor e muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem, muita luz, muita paz, muita alegria para o seu coração, para a sua vida. E hoje, gente, nesse amado domingo, eu queria conversar com vocês sobre a vida no mundo espiritual. Pois é, como será a vida daqueles que chegam no mundo espiritual? Será que é simples assim? Desencarnou, pronto, já estou no mundo espiritual, estou vivo, estou pronto, continuo? Será que as pessoas têm facilidade? Não têm? Essa é uma pergunta muito comum, né? E agora com a repercussão, graças a Deus, positiva aí do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, muita gente já foi assistir. Então muitas pessoas que não tinham acesso a essas informações até ficaram curiosas, resolveram comprar o próprio livro, Os Mensageiros, para ler, o que eu recomendo, que é um livro maravilhoso, Psicografia de Chico, né, pelo espírito André Luiz. E aí gera essas perguntas, né? Puxa vida, Ricardo, como é que isso funciona? Gente, é importante dizer que cada um de nós é herdeiro de si mesmo, mas que a natureza definitivamente não dá saltos. Assim que nós desencarnamos, cada um de nós vai habitar a psicosfera espiritual que sempre esteve ligado quando estava na Terra. Acredite, o que determina como vai ser a sua morte ou seu pós-morte é a sua vida. Não é como você morreu, mas sim como você viveu. Se você é uma pessoa que passou a sua vida de maneira desmaterializada, ligado a Deus, à generosidade, se a maior parte da sua vida foi honrando a existência, sendo uma pessoa grata, abundante, auxiliando o mundo a ser um lugar melhor, diminuindo as dores humanas e sabendo passar pelos seus próprios sofrimentos sem se revoltar, é lógico que o seu padrão vibracional, que a sua casa mental, é lógico que as suas ligações espirituais são muito mais sadias, concorda? Mais saudáveis do que, por exemplo, de uma pessoa básica, né, comum, que passou a vida como? Xingando, reclamando, oscilando. De dia tá de um jeito, de tarde tá outro, de noite já mudou, não é assim? Tem hora que gosta de Deus, tem hora que não confia em Deus. Tem hora que essa pessoa vai para a direita, depois ela vai para a esquerda. É uma instabilidade horrorosa. Ao invés de buscar se fortalecer na fé nos problemas, prefere os vícios. E aí se torna mais viciada em drogas, entorpecentes, bebidas, cigarros e muitas coisas mais. Muitas vezes tem os vícios morais mais exagerados, né? Então adora falar mal dos outros, adora entrar em rede social para virar hater, né? Xingar gente que nem conhece. São pessoas que não se dedicam 1 minuto, 2, 5 a aliviar a dor de ninguém. Pelo contrário, querem que todo mundo alivie suas dores, mas essas pessoas não querem melhorar a vida de ninguém. Então, lógico, né, gente? Eu não estou nem falando que são criminosas, tá? Porque o criminoso já é um outro patamar. Mas só essa postura egocêntrica e egoísta, você acha que vai fazer ela se ligar com quem depois que ela desencarnar? Entendeu? Agora, é lógico, se pior do que isso, você ainda se torna um criminoso em diversos níveis, aí é claro que piora ainda mais. Então, gente, cada um de nós vai colher no mundo espiritual o que plantou na Terra. Normalmente, quando a gente desencarna, os espíritos que nos abençoam e nos acompanham, de parentes, amigos, e nosso mentor espiritual está nos aguardando, né? Porque eles sabem com antecedência quando que a gente vai desencarnar. Então eles estão lá prontos, né, para nos ajudar a fazer o desenlace do corpo, estão lá para nos ajudar a seguir o caminho que a nossa alma der conta. Vamos lembrar de novo, tem almas que são muito materializadas, tem alma que está muito ligada em violência, em materialismo. Infelizmente, não vão para outro lugar, vão ser obsidiados, vão ser sugados depois de desencarnar e colher o fruto amargo da vida que viveram, até despertar espiritualmente. Mas aqueles que entendem essa mensagem do Cristo e se esforçam para serem melhores, com certeza, mesmo sendo santo, né, vão ter uma destinação melhor. Então, normalmente são acolhidos, né, muitos são levados às cidades espirituais, são colocados para adormecer, vão se recuperando aos poucos, despertando. É como no hospital mesmo, né? Recebe a notícia que desencarnaram, com os poucos vão sabendo notícias da família aqui na Terra. Depois de um tempo já recuperado, não é da noite para o dia, vem fazer uma visita na Terra para ver como é que estão os familiares. Então, assim, mas esse é o processo que deu certo, né? As orações que a gente faz aqui na Terra chegam até os nossos desencarnados, aliviando as suas dores, trazendo paz, aconchego. É como se você estivesse viajando, né? Alguém te mandasse uma mensagem de WhatsApp dizendo: "Olha, estou com saudade de você." Você não ia ficar feliz? É a prece. Agora é diferente, né? O desespero, porque, imagina, você está viajando, você recebe uma mensagem no WhatsApp: "Pelo amor de Deus, cadê você? Eu estou desesperado." Você ia ficar preocupado, não ia? Mesma coisa. Se a gente que está aqui na Terra perturba quem está no mundo espiritual com as nossas perturbações, isso vai prejudicar eles lá. Então, gente, é um conjunto, né, de fatores que vai determinar como que o espírito vai estar no mundo espiritual. Mas de um jeito ou de outro, ele nunca vai estar desamparado. Deus sempre vai estar do lado dele. Os espíritos nobres sempre vão estar lá.
Sempre que esse espírito realmente estiver disposto a melhorar, orar com humildade, se esforçar sinceramente para fazer o bem, reconhecer seus erros e seguir, sempre vai haver uma oportunidade de recomeço ou de colheita da boa vida que a pessoa tiver vivenciado aqui na Terra. Lembre-se, a Terra é um planeta escola, tá? O mundo espiritual é o retorno do que você plantou durante o período da escola. Se você for um bom aluno, você vai ter um bom retorno. Se não for um bom aluno, infelizmente, não tem como esperar um bom retorno, pelo menos não dessa série. Vai ter que voltar a estudar de novo para ver se aproveita melhor a nova oportunidade. Tá certo? Um beijo grande para vocês. É um tema complexo, profundo, difícil falar disso em 6 minutos, né? Mas eu espero que de alguma forma tenha pelo menos te inspirado, né, a saber um pouquinho mais. E lembra, gente, tudo isso está no meio da transição planetária, né? Que essa transição que o planeta está passando da Terra. Amanhã à noite, segunda-feira, às 8 da noite, eu vou fazer uma palestra sobre transição planetária, vai ser tão lindo, e sobre a lei da atração. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Olha, transição planetária e lei da atração. Amanhã às 8 da noite eu te espero ao vivo nos meus canais do YouTube e do Instagram, amanhã é segunda, né? Se organiza que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar dessa palestra. Vai ser uma chance de tirar muitas das dúvidas que vocês têm. Tá bom? E saber mais também, claro, sobre o nosso Evolution, nosso grande evento maravilhoso que vai rolar em Belo Horizonte agora em abril. Quem sabe eu tenho a honra de receber você aqui. No mais é isso, um beijo grande, Deus te proteja, muita luz e paz. Obrigado por compartilhar as pílulas inspiradoras do bem com quem te rodeia. E você já sabe, hein? Até breve! Até breve, meus queridos amigos! Até muito, muito breve. Namastê!